Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, é com o técnico de futsal feminino da cidade, o Alan Pelogia. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e aproveito para parabenizar aí pelos 15 anos de programa. A gente em casa assiste sempre. Obrigado pela audiência. Como é que começou a parte esportiva, o seu interesse? Começa na infância? Sim, meu pai jogava campeonatos amadores, né, na ADC da Frendenberg principalmente, e sempre acompanhei ele beira de campo e comecei com 6 anos de idade na escolinha do Esporte Clube Elvira. Você é nascido em Jacareí? Nascido em Jacareí. Conta pra gente um pouquinho dessa infância. O que você lembra da cidade, da sua infância? Como é que era Jacareí? Assim, eu nasci em 86, então já tinha assim um progresso, né, assim, de desenvolvimento da cidade. Nasci na rua Conde José Bento, morei lá até os 7 anos. Assim, não tinha assim, condições de brincar na rua por morar no centro, bem movimentado, mas assim, no São João, que morava minhas duas avós, eu brinquei bastante, assim, no quintal, jogar bola na rua, empinar pipa. Foi uma infância bem proveitosa. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo. E como é que foi essa fase de brincadeira? Você falou que começou a se interessar por esporte vendo seu pai jogar, né, acompanhando seu pai. Mas seu interesse foi só por futebol? Você nunca se interessou por outra modalidade? Não, foi sempre só por futebol mesmo. Só futebol. E o interessante é que, como seu pai jogava também futebol de campo, você começa também no campo ou vai para a quadra? Não, acho que aqui no Brasil, principalmente hoje, aqui em Jacareí, um pouco menos, por conta, assim, principalmente do Elvira, o Trianon terem acabado, né? Mas no Brasil é muito mais comum que se inicie no futsal, né? E até, assim, para o desenvolvimento do atleta é o mais indicado, porque o jogo é um espaço reduzido, então você tem muito mais contato com a bola, o desenvolvimento acaba sendo favorecido até por esse fato, né, de estar sempre em contato com a bola. Então, naquela época ainda era mais ainda comum pelo fato de terem os clubes e se iniciava no futsal. E o seu interesse pelo futebol também se alargava ao ponto de você também gostar de assistir jogos na televisão, ir para estádio? Assim, não era muito comum na infância, até pela distância, assim, de acompanhar, assim, principalmente Série A, né, campeonato estadual na primeira divisão, mas na época o Jaque, que mandava jogo no campo de Elvira, a gente sempre estava todos os domingos lá assistindo. E você lembra o primeiro campeonato que você disputou? Aí já ainda criança, como é que foi? Foi o campeonato joseense de futsal jogando pelo Elvira, na categoria fraldinha, em 94. O que você lembra? Como é que era o ambiente aí? Porque você, lógico, criança com 8 anos, né? Aí não tem, eu imagino, né? Não tem essa coisa de competição, é mais por brincadeira, ou você já levava a sério já? Assim, não tinha muita assim, noção, né, da proporção, mas, lógico, queria estar sempre vencendo, né? E a sua formação é educação física? Isso, me formei em educação física na Univap em 2008 e em seguida já emendei na pós-graduação de futebol e futsal, na época era Gama Filho, né, que hoje é Estácio. E o seu interesse pela educação física, lógico que foi uma consequência por você gostar de esporte, né, eu imagino. Você nunca pensou em fazer outra coisa? Não, é até curioso a história, né, porque, assim, tendo nascido em 86, a primeira Copa que eu pude acompanhar foi a de 90, mas com 3 para 4 anos, assim, a lembrança era mais vaga, mas assim, lembro das ruas pintadas, né, do povo se mobilizando, e assim que eu fui passar a entender mesmo, como eu falei para você, iniciei com 6 para 7 anos ali no Elvira, em 93, né, e ali que eu fui lembrando que já tinha acompanhado a Copa de 90, mas aproveitando ali aquela outra pergunta que você fez de acompanhar os jogos na televisão, as eliminatórias da Copa para 94 e 93, assim, que me marcou bastante foi o jogo que classificou o Brasil contra o Uruguai. 2 gols do Romário. 2 gols do Romário e, se não me engano, 19 de setembro de 93. E, assim, de ver, mesmo faltando um ano para a Copa ainda ser eliminatória, já ter uma noção que, na verdade, era só uma
eliminatória, ainda tinha a Copa para vir e ver a cidade se mobilizando naquele jogo. Ali foi acho que o dia que eu tomei a decisão, que se eu não virasse jogador, eu gostaria de seguir trabalhando nessa área. Ali foi, assim, o ponto que eu posso chamar de inicial ali para toda essa trajetória. E você tentou ser jogador profissional? Do Elvira, eu tive uma passagem no Sub-15 do Jaque. Aí já futebol de campo, né? Aí no futebol de campo. Mas assim, no ano seguinte o Jaque não deu sequência e eu optei em focar mais nos estudos. Até tive, nesse meio tempo, um colega de sala que convidava para fazer os testes junto com ele em outros estados, tudo. E acabei não dando muita atenção e, curiosamente, ele perdeu o ano naquela época e eu falei, acho que a escolha é certa agora. Foi até onde deu, né? E agora seguir estudando e bola para frente. Vamos seguir na mesma área, mas como não deu como jogador, vamos seguir trabalhando agora. Você falou que você fez teste no Jaque com 15 anos, sub-15 anos do Jaque, não foi isso? Isso, foi 2000, 2001? 2001. Foi quando o Jaque estava com aquele negócio do grego lá que veio para cá, isso, foi isso? Stravos Papadopoulos. Foi, assim, era diferente as categorias. A gente jogava aqui no Elvira, tanto no futsal quanto no campo, que era o campeonato municipal, que até hoje existe na Secretaria de Esportes, que valia a vaga para a fase estadual, que era o governo do estado que organizava, era ano par, que a gente falava. Então era sub-14, sub-12, sub-16, e na Federação Paulista era 11, 13, 15, 17, não tinha 11 naquela época, era 13, 15 e 17. Né? Então eu tinha jogado em 2000, que seria o sub-14 no Elvira, e em 2001 eu subiria para o sub-16, não vinha sendo aproveitada, tinha jogo que não ficava, às vezes, nem no banco, e foi dando uma desmotivada. E, coincidentemente, o Stravos veio para Jacareí e o Jaque recebeu um convite para participar do sub-15 e sub-17, com o campeonato já em andamento, se não me engano, não sei se foi o Santa Cruzense que acabou desistindo, que a primeira fase os grupos eram regionalizados e a gente entrou no lugar dessa equipe que era lá da região de Campinas, então a gente não jogou aqui contra as equipes do Vale, acabamos jogando contra Guarani, Ponte Preta, Rio Branco de Americana, mas aí, como era ano ímpar, eu não vinha sendo muito aproveitado no Elvira e teve essa seletiva no Jaque, eu, como não vinha jogando, resolvi nem ir. Aí fizeram em 2 etapas. Acho que, se não me engano, numa sexta ou num sábado, eu não fui. E quando eu vim treinar no Elvira na segunda-feira à noite no futsal, os colegas de time falaram, pô, você deveria ter isso, teria passado. Eu falei, paciência agora, eu não fui. Não, mas amanhã vai ter de novo a segunda fase, se você for, com certeza você passa. Pela qualidade dos meninos que passaram lá, você deveria ter ido. E foi dito e feito. No dia seguinte, então, já organizamos quem estava no treino no futsal na segunda noite e fomos todo mundo na terça-feira lá na época era lá na beira da Dom Pedro, lá juntando com a Dutra, o CT do Jaque. E era o Eduardo Amorim, que era técnico da categoria principal, que estava iniciando os trabalhos no 15 com o 17 também. Depois ele acabou, no meio do campeonato, ficando só com o adulto. Mas aí foi ele que organizou e aprovou os meninos que estavam na seletiva. E foi bem o que meus colegas tinham adiantado. Se eu fosse, eu passava. Aí você passou? Foi 10 minutos para mostrar serviço e acabei passando. Mas você jogava em qual posição no campo? No campo eu jogava lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Aí você passa nessa seletiva e o que acontece em seguida? Aí a gente disputou, né? A gente entrou já em andamento, a gente disputou esse Campeonato Paulista de 2001. Não nos classificamos na primeira fase. E no ano seguinte o Jaque ficou só com o sub-20 e o principal. Aí todo mundo, cada um de volta para suas equipes ou de bairro, ou no nosso caso que era o Elvira, que era o clube. Aí você ficou aí no clube daqui de Jacareí mesmo, né? Isso, joguei mais um ano no Elvira, tanto futsal quanto campo. E naquela época, principalmente no futsal, as categorias iam até o sub-16, do sub-16 já ia para o sub-20. Então eu joguei mais um ano,
e sabia que depois ficaria mais difícil, acabei optando, como eu falei, em ficar só focado nos estudos. Hoje já é diferente, já tem, depois do sub-16 ainda tem o sub-18 para depois o sub-20. Naquela época do 16 já pulava para o 20, então a concorrência era muito maior. Não sabia que de repente poderia, às vezes, não ser muito bem aproveitado. Optei em focar nos estudos. Joguei mais um ano, né, o sub-16, e quando viria para o sub-20 eu foquei mais nos estudos. É uma pena porque o Jaque, ele hoje em dia está abandonado, né? Não disputa mais nada. E o Elvira também foi vendido, né, para a prefeitura. O Elvira que teve times profissionais dos anos 60, anos 50 até anos 70, mais ou menos. Também tinha o estádio foi demolido, né? Na sua opinião, é uma pena esses times terem acabado, né? Só ficaram, por exemplo, o projeto da prefeitura, que hoje você participa até. Mas é uma pena essa tradição esportiva do Jacareí no futebol ter se encerrado dessa maneira que foi, né? Ah, sim, e não só no futebol em si, né? Acho que em todos os esportes, porque eu lembro na minha época, chegava a época de regionais, o Elvira que representava Jacareí no futebol, no futsal, o Trianon representava no basquete, então acho que é uma perda não só para o futebol em si, mas para o esporte em geral. Você citou o jogo do Brasil na eliminatória contra o Uruguai, né? E para a gente fechar esse primeiro bloco, eu queria explorar um pouco mais essa sua lembrança de criança, infantil, né? Você é corintiano, né? Corintiano. Qual foi o jogo que te marcou também? Na mesma forma que te marcou o Brasil e o Uruguai, nessa época de você com 8, 9 anos, você lembra de alguma coisa que tenha te marcado? Acho que foi o ano em si de 93, né? Falando em Corinthians, a perda do Paulista naquele ano. 4-0, né? 4-0 a final para o Palmeiras, e depois aquele Campeonato Brasileiro de 93 também, onde só perdeu um jogo para o Vitória e acabou não indo para a final, que depois foi o Palmeiras também o campeão. Que o técnico do Goiás era o Mário Sérgio, né? Isso, no segundo semestre foi o Mário Sérgio. Você tinha ídolos do Corinthians, ou sei lá, outro jogador que você gostasse de ver jogar? No Corinthians, o Neto, né? E naquele ano o Zico estava no Kashima e tinha transmissão, né? Talvez não ao vivo, eu lembro de assistir os jogos do Kashima na TV Cultura. TV Cultura, E acompanhar principalmente através de VHS os momentos do Zico no Flamengo e acompanhar ao vivo esse restinho de carreira dele no Kashima. Nossa, então, ali eram os dois. Você gostava mesmo de futebol, assim, de comprar álbuns de figurinhas, camisa também ter... Eu vi, acho que uma foto sua na rede social, você tem uma coleção enorme de camisa, né? Sim, tem mais ou menos umas 200 camisas. De tudo quanto é time. Sim, a maioria ali é campeonato italiano, assim, das Copas do Mundo, e uma ou outra pontual ali que acaba gerando um pouquinho mais de interesse, ou pela beleza, ou algum fato mais curioso que vai agregando junto na coleção. Mas o foco ali é mais o campeonato italiano e as Copas do Mundo. Então você lembra também do campeonato italiano na Band, nos anos 90, ali com o Silvio Luiz? Sim, acompanhava todo domingo. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O nosso programa volta daqui a pouco. Até já.